Fala galera, tudo bom? Bom, chegamos aí na nossa terceira aula sobre projeto da rede de operações produtivas. É legal porque quando a gente chega na aula parte 3, você que está me vendo aí, você está vendo que você gostou da parte 1 e parte 2. A parte 1, né, quando o aluno vê, não gostei, não vou ver mais esse cara porque eu acho muito sem graça. Mas teve os caras que falaram assim, não, de repente a parte 2 é melhor, vamos dar mais uma chance, dá mais uma chance. Gostei, pô, legal, a parte 2, pô, então vou ver a parte 3. Então a gente já se tornou mais íntimo, né? A gente já tá mais ligado aqui nas ideias. Mas você não tá dando like, você não tá se inscrevendo no canal, não sei porquê, de repente não foi interessante. Mas, gente, isso aqui é para você, tá? Então, assim, já que é para você, conteúdo aberto aí para quem quiser, é importante, né? Dá um likezinho lá, vê lá se o tio tá legal lá, né? Se, ô tio, é isso mesmo, continue assim, né? Incentiva, gente, me ajuda, né? Dá um incentivo é bom, né? Incentivo através lá da descrição, do like, você não tá se inscrevendo, você não tá dando like, vai lá, olha, sai, pô, tudo bem, faz parte. O importante mesmo é que você esteja aprendendo, que você esteja absorvendo o conteúdo. Se não estiver absorvendo, vai lá, deixa lá, professor, me passa seu e-mail, passa o e-mail, passa seu e-mail, querendo trocar uma ideia sobre isso aí, é importante, mas no final das contas o que eu quero é que você entenda um pouco mais sobre a administração da produção. E para isso, trouxe hoje aqui um assunto importantíssimo. E é legal que é importante até para a vida, né? Porque quando a gente vai morar em algum lugar, a gente quer saber onde. Não quero morar em qualquer lugar, quero morar num lugar bacana, né? Com acesso à farmácia, padaria, rodovia próxima, ou seja, que eu tenha minhas facilidades. E as empresas pensam exatamente igual você, tá? Elas querem isso também. Só que elas têm algumas formas de fazer isso um pouco de uma forma mais, como posso dizer para você, sem emoção, né? Às vezes a gente quer morar naquele bairro porque meus pais moravam aqui, meus avós moravam, porque eu quero morar aqui, né? Não saio de lá nunca. As empresas não têm muito disso, eles é uma racionalização, né? Sem emoção. Mas vamos lá. Falar então sobre localização da capacidade. Então, olha só, a localização é a posição geográfica de uma operação relativamente aos recursos, a outras operações ou clientes às quais ela interage. E para isso, eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo aqui, é do Jeep, da Jeep, né? Da empresa Jeep. Localização da Jeep, tá? Rodovia BR-101 Norte, quilômetro 13 ao 15, sem número, Rua Nova Goiânia, Pernambuco. Ó, o que a gente foi fazer em Pernambuco, gente? Pô, lá em Pernambuco? Pô, a gente sabe que o Sudeste e o Centro-Oeste é o que mais compra e os caras, né, tem um poder aquisitivo bacana. Mas o que esses caras foram fazer lá? Por quê? Então, ó, pus um pontinho aí pra você entender onde é que tá? Onde é Pernambuco, é quase lá fazendo a curvinha lá no mapa do Brasil. Né? Então, assim, ó, e aí quando a gente aproxima um pouquinho mais, tá, aí, imagens do Google, a gente vê onde é que ela está localizada. Mas tem uma série de fatores que vão fazer uma empresa se localizar em algum território, em alguma geografia. E é isso que a gente vai tratar de falar aqui nesse tópico sobre localização da capacidade. Ou, quando eu falo localização da capacidade, localização da nossa capacidade produtiva. Então vamos lá. Importância da localização. Há 3 coisas importantes em vendas no varejo. Localização, localização e localização. Isso quem falou foi Lord Searle. Então, localização é importante, localização é muito importante, localização é importantíssima, porque dependendo, se você for de uma loja, se você abrir a melhor loja do mundo, num lugar onde não passa ninguém, já era. Você perde sua capacidade, porque ninguém vai ter que lembrar que é lá. Agora, você abrir uma loja mais ou menos, num lugar onde passa muita gente, você, né, acaba... Sempre tem gente entrando ali no seu comércio, não quer dizer que tem que ser assim. Então, a importância, ela diz muito sobre. Estar na localização errada pode ter impacto significativo nos lucros. Lógico, se ninguém entrar para comprar, se ninguém saber que eu estou ali, quem é que vai comprar de mim lá?
Então é muito importante na hora que você olha, onde você vai instalar sua capacidade produtiva, que você olhe a localização, para que tenha fluxo de gente, por aí vai. As decisões de localização normalmente terão efeito nos custos de produção, bem como sua habilidade de servir seus clientes e, portanto, em suas receitas, né? Então, você vê, a localização tem efeito nos custos de produção, bem como na sua habilidade de servir os clientes. Às vezes é tão longe que eu não consigo servir bem os meus clientes. Uma vez tomadas as decisões de localização, são difíceis de desfazer. Nenhuma operação deseja mudar de local com muita frequência. Imagina, você instalou uma siderurgia em determinado local. Ah, mas eu acho que aqui não está legal, a gente queria mais perto do mar. Vamos mudar isso aqui de lugar. Quanto custa? Às vezes custa a falência da empresa. Vai falir porque é difícil de transportar, ou vai falir porque se for mudar de lugar é muito caro. Então ela tem que investir em outra coisa, capacidade logística. Então, razões para decisões de localização. Então a gente tem a primeira razão aí, as decisões de localização em virtude de alterações na demanda, em geral são derivadas a aumentos ou reduções de volume agregado na demanda. Operações de processo de clientes com alto contrato em geral não podem escolher expandir-se no mesmo local para atender a demanda maior. E ainda, alterações no custo ou disponibilidade do suprimento de insumos para a operação é a outra razão para tomar a decisão de localização. Então a gente vê que, embora pareça um negócio muito, vamos aproveitar uma oportunidade, tem um galpão lindo, está lá abandonado, vamos para lá. Primeira coisa que você deve perguntar, por que está abandonado lá? Será que aquela operação ali não funcionou por algum motivo? De repente a localização não é ideal para ninguém. Se não foi ideal para aquela pessoa que tinha uma atividade econômica A, tudo bem, mas às vezes a atividade econômica B, ele para a sua serve, também tem que olhar esse tipo de coisa. Então, os objetivos da localização. Então, o objetivo global da decisão de localização é atingir um equilíbrio adequado entre 3 subobjetivos. E aí é que o negócio começa a complicar. Primeiro, custos especialmente variáveis da operação. Especialmente variáveis significa que algo se altera com a localização geográfica. Então, o custo ele pode se alterar, porque se eu tenho que entregar um negócio mais longe, é lógico que eu vou te cobrar mais por aquilo. Então, dependendo de onde está, o custo pode variar. Outro subobjetivo é serviço que a operação é capaz de prestar aos seus clientes. Então, às vezes, eu estou num lugar muito ermo, querendo atender cliente final. Não vai dar conta, o cliente tem que andar muito para chegar lá. Às vezes não vai valer a pena. Receita potencial da operação. Será que eu me mantenho lá? Então, será que, mesmo sendo distante, a minha receita, como eu comprei o terreno mais barato, o imposto é menor, tudo é menor, né? Mesmo que a receita não seja muito, mas a operação ela é ótima. Então, pode acontecer também. Então, aí a gente tem os fatores do lado do fornecimento e da demanda que influenciam nas decisões de localização. Então, a gente tem fatores do lado do fornecimento, que variam de forma a influenciar o custo à medida que a localização varia. Então, ele traz o custo de mão de obra, custos da terra, custos de energia, custos de transporte, fatores da comunidade. Nós vamos olhar cada um deles bem detalhadamente aí. E a gente, dentro da operação produtiva, do lado dos clientes, do lado da demanda, que variam de forma a influenciar os serviços, receitas dos clientes, à medida que a localização varia. Então, aí eu tenho qualificação da mão de obra, adequação do local, a imagem que traz esse local, conveniência para os clientes e por aí vai, mas a gente vai falar cada um deles também detalhadamente. Então, vamos começar pelas influências do lado dos fornecedores. Então, primeiro, custo da mão de obra. Os custos com o emprego de pessoal com habilidades específicas pode variar entre diferentes áreas. Em um país, mais provavelmente, é um fator muito mais significativo quando são feitas comparações internacionais. Então você pensa, tem uma grande empresa no Brasil que ela descobriu uma jazida muito grande de minério lá nos Carajás. E lá nos Carajás, é no meio da selva.
Então, para eu levar essa mão de obra para lá, imagina quanto custa. Você não tem, lá não dá para você ir e voltar, tá? Não tem shopping lá. Você fica nos alojamentos da empresa. Então, existe um certo custo, mas nesse caso, a localização não tem jeito, tem que ser lá. Custos da terra. O custo da aquisição de um terreno é algumas vezes um fator relevante na escolha de localização. É muito mesmo. Custos de terreno e de aluguel variam entre países e cidades. É legal porque eu conheço um centro de distribuição, um conhecido supermercado, que quando você vai no centro de distribuição, você fala, nossa senhora, não sabia nem que isso lugar existia para cá. Você chega lá, um galpão perfeito, terreno excelente. Mas por que foi para lá? Terreno barato. Né? E como esse é um centro de distribuição, tudo vai e depois sai, para eles não importavam muito, a localização não era um fator muito determinante, desde que estivesse dentro de uma área geográfica. Tá? Podia ser da China. Não, a China não, tem que ser aqui, dentro desse raio aqui. E lá tem um terreno barato para isso. Temos ainda o custo de energia, as operações que usam grandes quantidades de energia, como produtores de alumínio, podem ser influenciados em suas decisões de localização pela disponibilidade de energia relativamente barata. Isso pode ser direto, como na disponibilidade de geração hidrelétrica na região, por exemplo, ou indireto, como com carvão de baixo custo, que pode ser usado para gerar eletricidade barata. Então você pensa, às vezes eu tenho, o carvão sai de determinado país para ir para outro, aqui nessa geografia desse país ele chega mais barato. No mesmo país que chega aqui, ele chega aí 30% mais caro, porque é mais longe. Então às vezes eu vou colocar minha capacidade produtiva lá, onde eu economizo 30% do valor do carvão e fica mais barato assim ainda eu produzir o meu alumínio lá, se fosse o caso aí. Custos de transporte, isso é um calcanhar de Aquiles. A logística, né, ela é estudada, eu tenho aí a minha série de logística e a gente sabe que logística é um fator fundamental. Então, custos de transporte dos insumos, desde o fornecedor até o local de operação. E custos de transporte dos bens do local de produção até os clientes. Então, quanto mais longe para me entregar, mais caro é. E quanto mais longe para me entregar, também mais caro é. Mas lembra lá da Jeep, tá? Gente, o caso da Jeep lá foi o seguinte. Primeiro, custo da terra lá, quase de graça. Imposto, quase nenhum, porque queria que trouxesse emprego para o pessoal da região. Custo de transporte, isso a gente tem. Mas ele está sendo compensado. Então o que acontece? Eu preciso de uma rodovia, preciso de acesso ao porto. Tem. Nós damos o jeito e tem. Então a logística vai favorecer que, mesmo sendo uma logística um pouquinho mais cara, mas ela ainda consegue ser ágil o suficiente para que eu possa me instalar aqui e ainda ter lucro. Influência para o lado dos fornecedores ainda, então a gente tem os fatores da comunidade. Então, impostos locais, restrições de movimentação de capital, assistência financeira do governo, assistência de planejamento do governo, estabilidade política, atitudes locais em relação ao investimento estrangeiro no país, a língua, amenidades locais, escolas, teatros, lojas, etc., disponibilidade de serviços de apoio, histórico de comportamento, restrições ambientais e disposições de rejeitos, e ainda procedimentos e restrições de planejamento. Quando a gente fala disso aqui, parece uma coisa tão distante, mas a gente tem que olhar o seguinte, às vezes, o que a gente vê lá no sul do país é muito diferente lá do Nordeste, tá? Às vezes até parece que está em outro país mesmo, a gente é um país continental, né? Então, essas coisas também têm que ser levadas em conta, tá? Tudo tem que ser levado em conta. É lógico que dentro do país fica muito mais fácil, né? Você tem menos barreira. Mas quando for para outros países, você tem que olhar em tudo o que vai acontecer, o que pode estar acontecendo lá naquele país, para onde você está querendo levar a sua produção. Bom, influência do lado da demanda. Então a gente tem a habilidade da mão de obra. As habilidades da mão de obra local podem ter efeito na reação dos clientes aos produtos ou serviços que a operação produz. Então, às vezes, eu tenho um local muito humilde, eu vendo coisas de muito valor, onde eu preciso de uma venda mais técnica, mais específica, né? E às vezes pode não suportar. Adequação do local em si. Locais diferentes provavelmente têm características intrínsecas diferentes que podem afetar a habilidade
de uma operação em atender a seus clientes e gerar receitas. Então, às vezes, eu tenho um local que ele tem uma má fama, né? Um local perigoso, e aí eu ponho um restaurante de luxo lá. Eu vou conseguir que meus clientes vão até lá? Não vão. Então, a gente tem que ter um cuidado também da adequação do local. Imagem do local, né? Alguns locais são firmemente associados nas mentes dos consumidores com uma imagem específica. E aí pode ser o caso da violência. Ou, às vezes, você vai abrir um self-service, mas num lugar que é muito chique. Então, as pessoas vão associar que eu não vou entrar naquele restaurante porque lá deve ser o olho da cara, deve ser muito caro. Então, a imagem do local também é importante a gente descobrir. Conveniência para os clientes, né? De todos os fatores do lado da demanda, este é para muitas operações o mais importante. Claro que tem que ser importante. É o cliente que põe dinheiro no seu bolso, é o cliente que compra a sua produção, o seu serviço. Então ele tem que ser tratado, ele tem que ser visto, ele tem que ser pensado o tempo todo. Então, ó, para restaurantes, lojas, bancos, postos de combustíveis e muitas outras operações de alto contato com o cliente, a localização determina o esforço que os clientes devem despender para usar a operação e, portanto, sua receita. Então a gente tem que tomar cuidado na hora que olhar sempre o lado do cliente. Ele é sempre o mais importante em qualquer organização. Bom, níveis de decisão de localização. Então, ó, a decisão de localização normalmente é apresentada em 3 níveis. Então a gente tem lá no primeiro nível de escolha, a escolha da região do país. Então eu estou tomando uma escolha, né, de uma região do país, é um nível estratégico, tá? Embora o texto não traga, mas é um nível estratégico. Então, ó, cada vez mais a decisão de localização em grandes empresas considera o mundo todo como localização possível. Já visto que a logística ela permite fazer esse tipo de coisa. Embora tenha sido sempre possível fabricar em uma parte do mundo e vender em outra, até recentemente operações de não manufatura eram consideradas confinadas em seu mercado doméstico. Não mais as capacidades produtivas, bem como as imagens da marca, de muitas operações de serviços, são transferíveis por fronteiras nacionais. Então você vê, eu escolhi uma região ou país para me estar levando a minha capacidade produtiva. Hoje a gente vê a China muito absorvendo isso, a parte de manufatura. Por quê? Mão de obra é barata. Se a mão de obra é barata, o custo diminui bastante e a logística favorece que eu distribua para o mundo todo. Escolha da área dentro do país ou região. Então, já escolhi meu país ou região macro, agora dentro daquele país, onde é que eu vou me instalar? Muitos dos fatores que influenciarão na escolha do país também têm papel importante na escolha da área. A estabilidade política e a língua podem ser considerados importantes no conjunto. Quando a gente fala de Brasil, isso aí fica até meio, porque a política é uma só e a estabilidade também. Mas se a gente falar de Europa, cabe a Europa dentro do Brasil, e aí a gente tem vários países. Os preços dos terrenos, a mão de obra local, o desenvolvimento da infraestrutura e fatores de comunidade podem também ter seu papel importante nesse meio. Escolha de um local. País, região, agora o local dentro daquela região. Normalmente, o número de alternativas é muito menor. Claro, né? Até porque você já reduziu bastante. Em qualquer momento, pode haver somente um local disponível e a decisão é aceitá-lo ou não. Se não, a procura por um local aceitável continuará. Os fatores usados para aceitar ou rejeitar um local em geral dizem respeito às características de um local específico e sua vizinhança imediata. Então, assim, a gente vai olhar a vizinhança, se cabe a empresa ali, se não e tudo mais. Mas a gente tem aí, né, as técnicas de localização. Vou tomar um gole de água aqui, porque tá... A gente começa a falar assim, né, a garganta vai secando, a gente começa a tossir. Então, ó, dentro dos níveis de escolha, então, a gente tem a pontuação da ponderação, né, dentro das técnicas. Embora o gerente de produção precise exercer um nível de julgamento considerável na escolha e localização de alternativas, há algumas técnicas sistemáticas e quantitativas que podem ajudar no processo de decisão. E a gente tem esses níveis de escolhas também. Então, um deles é a pontuação ponderada. O procedimento envolve, em primeiro lugar, a identificação de critérios que podem ser usados para avaliar as diversas localizações.
Em segundo lugar, envolve a definição da importância relativa de cada critério e a atribuição de fatores de ponderação, pesos para cada um deles. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui mais na frente para a gente poder entender melhor isso aí. Mas a gente também tem um método do centro de gravidade. O método do centro de gravidade é usado para encontrar uma localização que minimiza os custos de transporte. É baseado na ideia de que todas as localizações possíveis têm um valor, que é a soma de todos os custos de transporte de área e para essa localização. A melhor localização que minimiza custos é representada pelo que uma analogia física seria o centro de gravidade, ponderando de todos os pontos de e para onde os bens são transportados. Esse também não é um exercício para vocês terem uma ideia. Então vamos lá ao exemplo de pontuação ponderada. Imagine o seguinte: uma empresa irlandesa que imprime e faz materiais de embalagem especiais para a indústria farmacêutica decidiu construir uma nova fábrica em algum lugar dos países de Benelux para oferecer um serviço rápido a seus clientes na Europa continental. Para escolher o local, decidiu avaliar todas as alternativas em relação aos diversos critérios, como os que seguem. Então ela avaliou o custo do local, os impostos locais sobre propriedades, a disponibilidade de mão de obra com capacitação adequada, o acesso ao local a redes de rodovias, o acesso do local ao aeroporto, o potencial do local para expansões futuras. Após consulta a seus agentes imobiliários, a empresa identificou 3 locais que pareciam bem aceitáveis. Bem, essa aí é a tabelinha que ela montou. Então ela colocou ali todos os critérios e ponderou. Então, ó, o local para a gente, ó, ele tem que ser levado bem em conta. Então, ponderação 4. Os impostos locais, cada mediana ali, 2. Disponibilidade de mão de obra capacitada, A1, porque a gente pode trazer de fora. Acesso a autoestradas, também não é lá tão grandes coisas, porque a gente também pode conseguir, né? A gente, às vezes, a nossa operação é viaduto. Acesso ao aeroporto, também não é muito importante, são os executivos que vêm para cá, nossa operação não depende do aeroporto. Potencial para expansão, não, também a gente, quando pensar em expandir, nós vamos abrir uma outra fábrica em outro lugar, não necessariamente eu tenho que, isso me importa muito. E aí ela foi lá nos locais A, B e C e deu as pontuações dela. Ó, o local A, o custo do local, o local A é caro, 80, o local B, 65, o local C é mais barato, lá 60. E foi fazendo assim para todos os outros. Aí chegou lá no total de, olha, a pontuação do local A, ela é de 585, tá? Então fazendo a ponderação, multiplicando 80 por 4, 20 por 2, 80 por 1, ela é 20. O local B é 580. Porque eu fui multiplicando um pelo outro, joguei essa soma. E o local C? Ela é de 605. Então, ela tem uma maior pontuação. Para a gente, a maior pontuação é melhor. Então, isso vai nos servir, serve muito bem para a gente. Pô, mas peraí. O custo do local, ok, é mais barato. Mas os impostos, eles eram mais caros do que lá. Como é que funciona isso? Ou seja, nem sempre vai se levar em conta. Lembrando que isso é só uma ponderação. Depende ainda de se aceita ou não. Então, olha, são denominados de locais A, B e C. A empresa também analisou cada local e elaborou a tabela com pontuação ponderada postada na tabela. É importante lembrar que as pontuações mostradas na tabela são as que o gerente forneceu como indicação de como cada local atende às necessidades. Aí a pontuação de 0 a 100, 0 a 1000, aí depende da empresa. Nada está sendo concluído com relação ao valor intrínseco das localizações. Da mesma forma, os preços são uma indicação da importância que a empresa atribui a cada critério, nas condições, nas circunstâncias em que se encontra. O valor de um local segundo cada critério é então calculado e multiplicado sua pontuação pelo peso de cada critério. Então você vê, voltando à tabela aqui, o critério, o custo do local é muito importante. Então, né, para a empresa. Então, você vê, é a ponderação que ele fez, o local da gente é 4, tá? E aí você vai tendo essa ponderação, quem dá é a organização. Então, para o local A, sua pontuação ou nota seguindo o critério, custo local é 80.
e o peso desse critério é 4. Logo, o seu valor é de 80 vezes 4, que deu os 320 que a gente viu lá, né, dentro da somatória. Todos esses valores são somados para cada local para obter sua pontuação ponderada total. A tabela indica que o local C tem a pontuação ponderada total mais alta e por isso seria a escolha preferida. Seria, não quer dizer que tem que ser. É interessante, entretanto, notar que o local C tem a menor nota no critério que é mais importante para a empresa, custo do local. A alta pontuação ponderada atingida pelo local C nos outros critérios, entretanto, compensa essa deficiência. Se a análise dessa tabela na análise dessa tabela, uma empresa não aceitar o que lhe parece ser uma inconsistência, então os pesos atribuídos a cada critério ou as notas dadas não refletem as preferências da empresa e devem ser alterados. Então, às vezes, bateu o local e você, mas esse local não quer. Então, peraí, então a sua ponderação está errada, tem que se alterar a ponderação. Bom, mas a gente tem outro exemplo aí, então, que é o método do centro de gravidade. Uma empresa que opera 4 lojas de artigos para jardinagem fora da cidade decidiu manter todos os estoques de produtos em um único armazém. Cada loja, em vez de manter grandes estoques de produtos, fará seu pedido ao pessoal do armazém, que enviará estoques de reposição para cada loja, conforme for necessário. A localização de cada loja é mostrada no mapa da figura, que é esse mapinha aí. Então a gente tem loja, né? Lógico que ele colocou um plano cartesiano em cima disso, aí eu tenho loja localizada ali A, B, C e D, dentro desse plano cartesiano aí. Então, ó, a grade de referência superposta ao mapa, as coordenadas do centro de gravidade da localização com menor custo para armazenagem, XG e YG, são dados pelas fórmulas que você está vendo aí, né? Não vou estar aqui falando fórmula. Mas onde XI, a coordenada X da fonte do destino, YI, a coordenada Y da fonte do destino, e VI, a quantidade a ser enviada de ou para a fonte de destino I. Cada uma das lojas tem um tamanho diferente e diferentes volumes de vendas. Em termos dos números, cada número de caminhões e produtos vendidos cada semana. A tabela mostra as vendas das 4 lojas. Então a gente tem aí a loja A, as vendas por semana, cargas de caminhão tem 5 cargas, a B tem 10, a C tem 12 e a D tem 8, então no total eu tenho 35 cargas de caminhões para essas 4 lojas. Então, chegando-se a conta o seguinte, nesse caso, então, quando a gente olha lá no eixo X, eu estou olhando a parte de baixo, eu tenho lá que a localização no eixo X de A é 1. Lembra que ela é 1, 2. Então, Y ela é 2, mas em X ela é 1. Então, 1 vezes o número de carga, o parque B, né, que ele chama, a posição dele é 5 vezes 10, que é o volume de cargas, 5, 12 é a da C, então a localização dela no plano X é 5 e 12 é o volume de cargas que vão para lá, e a D é 9 no plano X e 8 é o volume de carga que vão para lá, dando aí 5,34, que é a coordenada dela. O Y, 2,5, né? 2 vezes 5. 2 é onde o A estava no Y, vezes 5 cargas. 3 é onde estava no Y, vezes 10 cargas para B. Para C também, para D, respectivamente, chegando a uma média aí de 1,14. Lembrando que a gente está fazendo a ponderação pelo número de cargas que a gente faz no geral, né? Não quer que 35 ele faz parte disso. Então, ó, logo a localização de custo mínimo para o armazém é o ponto 5,34, 1,14, como mostrado na figura, pelo menos teoricamente. Na prática, a localização ótima também pode ser influenciada por outros fatores, como a rede de transporte. Assim, a localização ótima estava em um ponto com acesso ruim a uma rodovia adequada ou algum outro local inadequado, em uma área residencial ou no meio de um lago, por exemplo. Pode acontecer, porque ali é plano, você só traçou e falou, é aqui. Mas a técnica, entretanto, fornece uma indicação de área na qual a empresa deveria procurar por locais para seu armazém. Então, só vou voltar um pouco aqui para você ver a figura. Então, ela está dizendo assim, onde está aquele xzinho ali, ó. Está falando, ó, 5,14 é onde ela deve estar, 5,34 onde ela deve estar, e no cartesiano Y deve estar, no cartesiano Y deve estar em 1,14. Ali seria a localização ideal, equidistante de todos os pontos.
dado o seu volume de carga que vai para lá, ok? Então, passando para frente novamente aqui, a gente chega no final da nossa aula 3, sobre o projeto de rede de operações produtivas. Espero que você tenha gostado. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, porque envolve um pouquinho mais, né? Já começa a ter alguns cálculos aí necessários, mas espero que você tenha gostado. Dá o like, porque se você chegou até aqui é porque você gostou das aulas, né? Mas dá um like nessa também, se inscreva no canal lá, deixe seu comentário, é importante para o nosso crescimento, não só para o seu, nem só para o meu, mas para o nosso crescimento. E a gente ainda tem a aula 4. Se você chegou até aqui, dá um pulinho na aula 4 também, não deixa de ver não. É importantíssimo, fecha o ciclo, porque acaba na aula 4. Fica aqui meu abraço, obrigado por estarem comigo até agora. Beijão, tchau, tchau.